Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Alegoria. Fique atento a spoilers. O filme começa com um professor de teatro chamado Robert, praticando na frente do espelho. Então o vemos em sua aula, onde ele ensina os aspirantes atores. Ele diz a eles que isso não é atuar, isso é o inferno. E o inferno é onde eles estão, e hoje eles vão dar à luz o monstro. Então ele chama todos eles no palco e pede a um dos alunos que mostre o monstro a ele. O cara tenta rugir como um monstro, mas Robert não se impressiona com seu ato. Ele então pede a Brody para se tornar um monstro, e ela instantaneamente abaixa a cabeça. A garota fica no estado por um tempo e Robert perde a calma, e diz a ela para olhar para ele enquanto ele fala. Brody então olha para cima com um rosnado. E vemos que ela se transformou em um monstro literal, para grande choque de Robert. Em seguida, nos encontramos com um pintor chamado Marcos. Ele está trabalhando em sua nova pintura horrível, quando recebe uma ligação de seu agente. Ele pega irritado e é informado de que seu cliente está impaciente por sua pintura. Ele pede que ele a faça grande e termine mais rápido. Marcos diz a ele para voltar a contar seus centavos e deixá-lo terminar sua arte. Ele fica exausto e se senta no sofá. Brody, sua namorada, liga para ele e informa que ela foi selecionada para a aula exclusiva de atuação, que aceita apenas um punhado de pessoas. Marcos não está tão empolgado com isso e pergunta a ela por que ela está perdendo tempo com uma coisa dessas, já que ele não acredita que atuar seja uma arte e desliga. Ele então olha para o espelho e se pergunta quem ele é. Ele tenta se encorajar repetindo que outros viram o que é, e perguntam por quê? Eu vi o que poderia ser e pergunto por que não. De repente, ele sente uma dor aguda no abdômen e cai de joelhos. Mais tarde, enquanto relaxa no sofá, ele abre os olhos para ver uma figura escura de pé ao lado de seu doppelganger, que então o ataca com um pedaço de espelho. Marcos pisca e as duas figuras desaparecem. O monstro está atrás dele e desaparece novamente. Marcos liga para seu agente e diz a ele para pegar a pintura amanhã. Ele olha para o lado para ver o monstro sentado ao lado, olhando para ele. Em seguida, a pintura de Marcos é então desenhada pela figura que mostra o pincel em sua mão. Na cena seguinte, um roteirista chamado Ed Park está escrevendo uma história. Ele termina animadamente, escrevendo uma cena de morte para seu último filme de terror. Ele escreve sobre um casal de Steve e Janice. Um homem chamado Whistler invade a casa do casal, mas o casal domina um intruso e acaba matando-o. Ele fecha o laptop com satisfação. Ele então ouve alguém falando atrás dele e fica chocado ao ver o personagem Whistler ganhar vida. Whistler diz a Ed que suas histórias são inúteis e lixo, e ele não sabe como escrever um bom banho de sangue violento. Ed fica apavorado e Whistler diz a ele para imaginar que Whistler chega a Steve antes que ele possa atacar, e agarra sua cabeça para bater com força contra a parede, enquanto também apresenta a cena para Ed. Ele começa a demonstrar a Ed como é a verdadeira maldade. Ele então diz que quase se esqueceu de Janice, então ele chama a personagem dela do roteiro para a vida e a mata brutalmente na frente dele. Ele diz a Ed que foi bom trabalhar com ele e sai. A cena corta quando a vida deixa o corpo de Ed. Mais tarde, um casal chamado John e Eve vão a um encontro na casa de John. John pergunta a Eve o significado do nome dela e ela diz que significa filha de Satanás. Isso surpreende John, mas Eve alivia o humor dele dizendo que está brincando. John oferece a bebida a ela e eles discutem o filme de Ed Whistler, que acabaram de assistir. Eve diz que não gostou do aviso de assobio que o assassino deu, antes de matar alguém. Ela acha que deve ser tranquilo e surpreendente, e John diz a ela que ela está fora do alcance dele. Ele pergunta a ela sobre seu trabalho e ela diz a ele que faz escrituras. John diz que adoraria conferir o trabalho dela algum dia, e Eve diz que tem algumas das fotos com ela, e John pede para ela mostrar com entusiasmo. Ela tira algumas fotos Polaroid com algumas imagens perturbadoras de corpos sem vida. Ele pergunta a ela, o que é isso? E Eve diz que é a cabeça de um homem. John acha que eles são muito realistas. Com medo de parecer chato, John diz a ela que não entende muito de arte, mas conhece música, pois queria ser uma estrela do rock quando criança. Ela diz a ele que a arte não é sobre o que você vê, é sobre o que você sente. Ela tenta explicar mais sobre arte, e John não consegue entender uma única palavra filosófica que sai de sua boca.
Ela então o leva para a cozinha e pergunta como ele se sente olhando para ela. Ele diz que sente que ela é bonita, interessante e inteligente. Eve abruptamente pega uma faca e a coloca em sua garganta e pergunta como ele se sente agora. John diz que não gosta e se sente assustado e nervoso. Ele pede que ela baixe a faca e pare de se comportar assim. Ela sorri e explica que acabou de se transformar em uma arte, que passou de apenas uma garota para um sentimento forte, fazendo com que tenha uma resposta emocional instantânea a ela. Ela diz a ele que pode transformá-lo em uma arte se ele permitir. John diz que se assustou com o que ela fez. Eve responde que ele poderia ser sua estrela do rock, e diz que quer transformá-lo em uma arte. John pega a deixa e se inclina para beijá-la, mas Eve se afasta e diz que ela precisa ir embora porque está ficando tarde demais. Ela sai depois de dar o lenço para ele, entra no carro, mas volta novamente. John abre a porta e é recebido com um martelo na cabeça. Em seguida, vemos uma sala com tema de metal escuro onde o corpo de John está vestido como uma estrela do rock. Eve tira uma foto dele com sua câmera Polaroid. Na próxima cena, vemos duas garotas se escondendo de um garoto de 15 anos de quem estavam cuidando. A criança os encontra e nocauteia um deles enquanto o outro foge, e o menino começa a persegui-la. Acontece que é um filme que duas garotas, Brody e Hope, estão assistindo. O filme se chama Big Baby e também é escrito por Ed. Hope diz que é o melhor filme de todos os tempos, enquanto Brody acha que é estúpido. Eles falam sobre o filme em que o bebê estava tão bravo por ser deixado sozinho em seu berço, enquanto sua babá se divertia com o namorado, que ele fez uma matança. 20 anos depois, Brody verifica seu telefone e descobre que ela foi aceita na aula de atuação exclusiva de Robert Anderson Urai. Ela diz que deveria ligar para o namorado Marcus para contar a ele sobre isso. Hope não gosta de Marcus porque ele é rude e ignorante. Brody defende que ele é apenas sensível. E descobrimos que Eve era ex de Marcus, que era um psicopata que passou um tempo na prisão. Brody diz que Marcus precisa dela, pois ela o mantém de castigo. Ela liga para Marcus, enquanto Hope vai buscar mais pipoca. Marcus atende a ligação com muita grosseria, como vimos na cena anterior. Ele diz a ela como está fazendo algo ótimo com sua pintura, enquanto ela está ocupada brincando de se vestir. Ele a menospreza por suas escolhas e desliga. Hope se aproxima, e Brody diz que eles devem comemorar, mas Hope tem um ensaio com a banda e promete comemorar quando voltar. Então vemos Hope e sua banda de rock no ensaio. Eles estão relaxando depois, e um deles fala sobre como a música tem verdadeiros poderes, que pode ser a ligação entre o bem e o mal. Depois de um longo discurso sobre metafísica e sua filosofia da música, ele finalmente chega ao ponto, dizendo que conhece a combinação de 6 notas que, se tocada na sequência correta, tem o poder de manifestar o mal. Os outros dois tiram sarro dele e vão embora, mas Hope fica para trás pedindo que ele a ensine as notas. Hope volta e acende a luz para ver Brody sentado sozinho no escuro. Hope pergunta o que há de errado, e Brody diz que Marcus não atendeu as ligações dela a noite toda, e ela está preocupada com ele. Hope pede a Brody para não deixá-lo fazer isso com ela, e diz que eles deveriam ir à festa, como eles planejaram anteriormente, mas Brody está chateado e não quer mais festejar. Mais tarde, na mesma noite, Hope começa a tocar as mesmas 6 notas que seu colega de banda falou a ela, enquanto tenta várias sequências. Embora não pareça estar funcionando, mas de volta ao quarto, Brody é possuído por alguma entidade. Ela começa a ofegar e torcer o corpo em certos ângulos. Logo ela se transforma em um monstro. Hope acha que as notas são inúteis e então ouve algum som. Vemos uma figura assombrosa de pé ao lado dela, enquanto a encara. Ela dispensa o barulho e vai para o banheiro, onde se olha no espelho. Depois de sair, ela novamente ouve o barulho vindo do quarto de Brody. Hope segue o som enquanto a figura a segue. Ela chega ao quarto de Brody antes que ela pudesse abri-lo. Brody o abre de repente por dentro, assustando Hope. Brody parece bem, apesar de sua transformação anterior. Hope pergunta se ela está bem, e Brody diz que ela está bem e pergunta se Hope está bem. Ela está agindo muito distante e sinistra, pois diz que acha que eles não verão mais Marcus, pois algo muito ruim aconteceu com ele. Hope não entende do que está falando e pergunta o que ela quer dizer. Brody pergunta se ela sabe quem era Gabriel Berlatier. Hope diz que não.
Brody diz a ela que Gabrielle era uma mulher que trabalhava no sul da França como empregada doméstica. Ela estava trabalhando lá para ganhar dinheiro para pagar suas contas, depois de ser selvagemente atacado por um cão raivoso. Brody acrescenta que ela foi a razão pela qual Vincent van Gogh se livrou de sua orelha. Ele pensou que se ele oferecesse sua própria carne, isso a ajudaria a se curar. Hope ainda não entende por que Brody está contando tudo isso a ela, e está muito confusa com o comportamento estranho de sua amiga. Brody diz que vai brilhar na aula de atuação amanhã e diz que preparou um monólogo e pergunta se Hope quer ouvir. Hope aceita desconfortavelmente a oferta, e Brody continua recitando uma poesia sombria que ela chama de A Dívida de Ryan Knight, com uma profundidade horrível, e diz que ela é uma alegoria do nada. Hope ainda está confusa, ela dá boa noite a Brody e vai embora. Ela se senta no sofá e contempla atentamente se algo sombrio realmente se manifestou através de suas notas, quando ela ouve o piano tocando sozinho, as mesmas notas que ela havia tocado antes. Ela lentamente olha para o som com medo em seus olhos, enquanto as notas se intensificam, seguidas por um rosnado horrível.